Vamos lá, galera, vamos dar continuidade às nossas funções matemáticas? Vem comigo. Agora a gente vai falar da função truncar. O que faz a função truncar? Ela corta casas decimais, ela despreza casas decimais. Como é a sintaxe da função truncar? Igual, truncar, aí eu vou ter um número e uma quantidade de dígitos. A sintaxe da função truncar é similar à sintaxe da função arred, sendo que a função truncar não arredonda. Então, por exemplo, se eu colocar aqui truncar 16,9, ponto e vírgula 0, eu estou dizendo que eu não quero ter casas decimais. O zero aqui está colocando o quê? 0 casas decimais após a vírgula. Então, 16,9 vai virar 16. Se eu colocar truncar 16,2, ponto e vírgula 0, vai virar 16 também. Observem que ele não está arredondando, ele está cortando a casa decimal. Professor, então truncar converte em inteiro? Não, está convertendo em inteiro porque está com 0. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, truncar 256,789, ponto e vírgula 1. Esse número 1 vai indicar que tem um dígito após a vírgula. Logo, 256,7. Ele vai cortar o 89 aqui no exemplo. Beleza? Então, voltando. Após realizar uma operação, a célula 1 contém um valor numérico com 2 casas após a vírgula. Mas é necessário apresentar o resultado final considerando apenas uma casa após a primeira vírgula. Qual a função matemática apresentada a seguir que possibilita essa operação? Todas as alternativas estão com truncar. Vai ser a célula ponto e vírgula 1. Gabarito, letra B. O que eu tenho que chamar a atenção aqui? Tem gente que vai querer entrar com recurso porque está faltando sinal de igual. Mas se eu tenho uma prova de múltipla escolha e todas estão sem o sinal de igual, eu abstraio. Eu ignoro esse detalhe. É sabido que toda fórmula deve começar com sinal de igual. Mas essa não é uma questão de certo ou errado. Essa é uma questão de múltipla escolha. Se nenhuma tem o sinal de igual, eu abstraio. A função é a função truncar. A fórmula tem que começar com sinal de igual na hora que eu for digitar ela dentro de uma célula no Excel. Ok? Gabarito, então, letra B de bravo. Vamos para a próxima. No Microsoft Excel em português, se a célula 1 contém o valor 120 e a célula B1 contém o valor 100, opa, vamos lá. A1, 120. B1, 100. Ao se executar em qualquer outra célula a função igual a teto A1, ponto e vírgula B1. Pessoal, o que faz a função teto? Essa é a dificuldade da questão. Teto é uma função que arredonda. Fala para mim, teto fica em cima ou embaixo? Embaixo é piso, né? Em cima é teto. Teto fica em cima. Então, arredonda para cima de acordo com o múltiplo. Arredonda para cima de acordo com um múltiplo. Dá um exemplo. Vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, igual a teto, abre parênteses. Vou inventar um número, 47, 43, ponto e vírgula, 15. Esse primeiro número é o número que eu vou arredondar. Número que será arredondado. E o 15 é um múltiplo. Então eu vou pensar 15 vezes 1, 15 vezes 2, esses são os múltiplos. 15 vezes 3, 15 vezes 4. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. O número 43, ele está aqui, ó, entre o 30 e o 45. Como a função é teto, ela vai arredondar para cima
de acordo com o múltiplo mais próximo, que é 45. Então, o gabarito vai ser 45. Vamos dar uma olhada lá no próprio Excel? Quando a gente começa a digitar a função, a gente coloca igual a teto. Só de começar a escrever, ele já sugere. Arredonda um número para cima, para o inteiro mais próximo ou para o múltiplo significativo. Múltiplo significativo. Então, eu vou colocar 43,15 e vou observar que ele vai me retornar um múltiplo de 15, que é 45. Bom, conhecendo então a função, o que ele colocou aqui? Ó? Teto de A1, ponto e vírgula B1, igual a teto de 120, ponto e vírgula 100. Quais são os múltiplos de 100? 100 e 200. 120 arredondado para cima, com o múltiplo de 100 vai virar quanto? 200. Gabarito aí, letra B de bravo. Ok? A dificuldade de uma questão como essa na prova é o desconhecimento da função. O Excel tem mais de 400 funções. E aí, como é que você vai prever? Fazendo o histórico de questões da banca. Quanto mais questões você fizer, mais próximo de ter uma questão similar na prova, você vai estar. Então é importante trabalhar exercícios para poder prever os assuntos. Gabarito da questão, letra B de bravo. Ensinei a função teto, agora vem a função marred. Olha aí. A função teto e a função marred, elas têm uma semelhança. Elas trabalham com múltiplos. A red é o arredondamento múltiplo. Só que o arredondamento da marred, ele é simétrico. Como assim? Ele pode arredondar tanto para cima quanto para baixo. Diferentemente do teto, que só arredonda para cima. Né? Teto, tu tem que olhar sempre para cima para ver o teto. Marred pode ser ou para cima ou para baixo, o que estiver mais próximo. Por isso, simétrico. Então, se eu colocar aqui, igual a marred 17,10, ele vai arredondar para quanto? Para 20. Quem é o múltiplo de 10? 10, 20. O número múltiplo de 10 mais próximo de 17 é o 20. Agora, se eu colocar marred 11 ou 12,10, ele vai estar mais próximo do 10. Aí ele vai me retornar 10. Enquanto no teto 12,10 ele ia retornar 20, porque o teto sempre arredonda para cima, o marred ele pode arredondar ou para cima ou para baixo, de acordo com o múltiplo. Nesse caso, o múltiplo é 10. Agora que eu já dei alguns exemplos, vamos fazer a questão. Igual a marred. Quem é B3? 305. Ponto e vírgula 6. 305, ponto e vírgula 6. Galera, 300 é múltiplo de 6. Né? Se eu colocar 50 vezes 6, eu tenho 300. 51 vezes 6, eu tenho 306. Então, o 305, ele está entre esses dois múltiplos. Entre o 300 e o 306. Qual é que está mais perto? 306. Então, gabarito é letra A de alfa. Beleza? Gabarito letra A. Vamos para a próxima. Questão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Foi um concurso para soldado, um concurso bastante difícil aqui no estado. No aplicativo Microsoft Excel, tomando como base a planilha abaixo e utilizando a fórmula exposta, o seguinte valor será obtido. Igual a marred a 1,12. A1 dá 224. Então ele vai arredondar. Arredondamento múltiplo de 224,12.
O que você vai fazer aqui? Se eu pegar 12 vezes 20, eu vou ter 240. 12 vezes 19, eu vou ter 228. 12 vezes 18, eu vou ter 216. Então, 224, ele está aqui, ó. Ele está entre o 216 e o 228. Só que para chegar a 216, ele tem que andar 8 para trás. E para chegar ao 228, ele tem que andar 4 para frente. Perceba, ele está mais próximo do 228 ou do 216? Ele está mais próximo do 228. Então, o gabarito aqui vai ser o quê? Letra A de alfa. Professor, mas como é que eu ia achar esse 240 aí que o senhor fez? Como é que foi isso? Ô, meu filho, eu tenho que pensar em múltiplos de 12. Eu não vou precisar ficar fazendo 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, que vai me dar muito trabalho. Então, o que eu raciocinei? 12 vezes 10 dá 120. 12 vezes 20 dá 240. 240 menos 12 dá 228, é o 19. Menos 12 dá 216, é o 18. Então, eu sei o múltiplo de 20, sei o múltiplo de 19 e o múltiplo de 18. Né? 12 vezes 20, 12 vezes 19, 12 vezes 18. E aí o 224 está aqui, ó, entre 216 e 228. O arredondamento vai jogar para o mais próximo. Nesse caso, o 228. Por isso, gabarito letra A. Beleza? Essa é uma questão considerada difícil. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. Entendi. Vamos que vamos. TJ Minas. Considere as afirmativas sobre as funções da categoria matemática na ferramenta LibreOffice Calc 5.1. Gente, Excel e Calc têm a mesma sintaxe de funções. Então, quando eu estou estudando planilhas, eu posso trabalhar de uma forma única. Item 1. ln. O que é ln? É o logaritmo natural de um número. Olha comigo. Igual a ln. Retorna o logaritmo natural de um número. Professor, mas eu não sei calcular logaritmo. Abstrai, porque você só precisa saber a teoria mesmo. Tá? Então, ln retorna o resultado agregado de cálculos de intervalo? Não, o item 1 é falso. Essas funções que envolvem logaritmo, funções trigonométricas, seno, cosseno, você só precisa saber a teoria. Beleza. Então, ln retorna o logaritmo natural. Legal? Olha aí, ó. Retorna o logaritmo natural. Item 2. Função quociente. Retorna a parte inteira de uma divisão. O item 2 é correto. Se eu pegar, por exemplo, quociente de 13,5. Qual vai ser o quociente de 13,5? Pega 13 e divide por 5. Dá 2 e sobra 3. Esse número 2 é o quociente. E o resto a gente vai chamar de mod. O resto é chamado de mod. Mod é o resto, quociente é o valor inteiro da divisão. Então, o item 2 é verdadeiro. O item 1 é falso. O item 2 é verdadeiro. O gabarito só pode ser letra B. E o item 3 tem que estar errado. Até que é uma boa esse tipo de questão, porque você não precisa saber ela toda, né? Sabendo que o item 1 é falso, eu risquei a A e a D. O 2 é verdadeiro, acabou a questão, não preciso nem ler o 3. E por que a 3 está errada? Retorna o número arredondado para cima até a quantidade de casas decimais? Não, uma rede não especifica casos decimais. Uma rede arredonda para o inteiro de acordo com o múltiplo. Então, a função teto arredonda para cima, o inteiro para cima de acordo com o múltiplo,
E a função MARRED arredonda de forma simétrica, ou para cima ou para baixo, de acordo com o múltiplo. Então, essa questão, esse item 3 está errado. Legal. Vamos que vamos. Professor, existe a função que faz isso aí no item 3? Quando a gente começa a digitar aqui, ó, arredondar, existe arredondar para cima, existe arredondar para baixo e existe a nossa função arred. Legal. O item 3 está falso. Vamos para a próxima. O Excel é o editor de planilhas do pacote do Office da Microsoft. Ele possui um grande conjunto de funções matemáticas, financeiras, estatísticas, que podem ser utilizadas na construção das fórmulas de uma planilha. A respeito da versão 2013, gente, a versão não importa. Pode ser o 2013, pode ser o 2016, 2019, pode ser o 2002, não importa. Por quê? O Excel não muda. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome da função matemática capaz de retornar o resto da divisão. Aí, pessoal, o resto da divisão entre dois números é a função mod. Legal? Gabarito aí, letra A. O resto da divisão é a função mod. Não existe função rest. Teto arredonda de acordo com o múltiplo para cima. E div também está fora. Gabarito, letra A. Qual das alternativas abaixo possui a função de retornar a parte inteira de divisão do Excel 2010? Quociente. Gabarito, letra C. Lembrem que não tem nada de div. Teto arredonda para cima de acordo com o múltiplo. ESP retorna elevado à potência de um determinado número. E quociente é o gabarito. Então, letra C de Charlie. Ok? Vamos que vamos. Prefeitura de Teresina. Com base no uso de fórmulas e funções da planilha eletrônica Microsoft, marque a alternativa correta em relação às afirmativas abaixo. Na guia Funções, há uma opção para verificar as funções utilizadas recentemente. Bom, quando a gente pensa no Excel, o Excel ele tem uma faixa de opções e a faixa de opções contém guias. As guias do Excel vão formar um mnemônico que a gente chama de parei lá foda. Parei lá foda. O que é isso? Pensou no Excel, tu vai pensar, parei. Aonde? Lá. Aonde? Parei lá foda. Não é difícil de gravar, né? Página inicial. Arquivo. Revisão. Exibir e inserir. Lá é layout. Layout da página. O for é de fórmulas e o da é de dados. Aí você tem as guias do Excel. Parei lá foda. Quando o examinador coloca na questão, na guia funções, não existe essa guia. Há uma opção para verificar as funções utilizadas recentemente? Está errado. A guia aqui é a guia fórmulas. Na guia fórmulas é que haverá grupos para as funções
E aí, divididos aí em funções matemáticas, funções estatísticas, eu vou poder ter as categorias de funções. Então, o item 1 está errado. Se eu sei que o item 1 está errado, eu já eliminei uma, duas. Eu já eliminei a A e a D. Agora, item 2. Para somar o conteúdo das células A1, A2, A4 e A5. Ele quer A1, A2, A4 e A5. Ele não quer o A3. Como é que ele pode representar isso? Ele pode colocar separado por ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula é um E. Ele pode colocar A1, A2, A4 e A5. Ou ele pode colocar A1, 2 pontos A2, ponto e vírgula, A4, 2 pontos A5. Por quê? A1 e A2 são células adjacentes. A4 e A5 também são células adjacentes. Então, eu posso representar ou com ponto e vírgula ou com 2 pontos. O ponto e vírgula é um E. O 2 pontos é um até. A1 e A2, ou A1 até A2, representam a mesma coisa. Então, nesse contexto, entre o A1 e A2 e entre o A4 e A5, pode ser o 2 pontos ou ponto e vírgula. Agora, A1 até A2 e A4 até A5. Então, sintaxe correta, o item 2 é verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, a letra C está errada. Qual a diferença de colocar, diferença teórica, né? A1 até A2 e A4 até A5, ou colocar A1, A2, A4 e A5. Aqui eu tenho duas referências com 4 células. E aqui eu tenho 4 referências com 4 células. Percebam, A1 até A2 é uma referência. A4 até A5 é outra referência. Lembrem que toda referência tem que ser retangular. Linha, coluna, matriz, né? Célula, linha, coluna, matriz. Agora, A1, A2, A4 e A5, eu tenho 4 referências, 4 células e 4 referências. Cada referência com 2 pontos, a gente pode chamar de intervalo. Ok? Intervalo. Legal. Mas na prática, pessoal, tem 4 células, vai dar o mesmo resultado. Legal. Na função soma, não vai fazer diferença. E o item 3. A função mod retorna o resto da divisão, após o número ter sido dividido por um divisor. Perfeito. Mod é isso mesmo, o item 3 é verdadeiro. Então, o gabarito é o que? Letra E. Beleza? E assim a gente vai avançando nas funções matemáticas. Agora, questão na Universidade Federal do ABC. Na imagem a seguir, retirada do Excel em sua configuração original, há quantas células selecionadas? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 células selecionadas correspondendo ao intervalo de B2 até B3. Então, 8 células correspondendo ao intervalo. Gabarito aí, gente. Letra D de delta. Ok? Toda referência, ou melhor, todo intervalo é um conjunto de células adjacentes. Uma referência pode ser uma célula ou um intervalo. E quem separa as referências é o ponto e vírgula. Separa no contexto de separador de lista, ou dependendo do contexto, o ponto e vírgula também pode ser chamado de operador de união, né? Porque vai representar o E, o E, o E, o E. Vamos que vamos. Considere o aplicativo Microsoft Excel 2007. Analise sentenças abaixo e assinale a opção correta. Beleza.
igual a soma de A1 até B2. De A1 até B2. De A1 até B2. O que eu tenho aqui? Uma matriz. Linhas e colunas diferentes vão representar uma matriz. Quais serão as células dessa matriz? Olha comigo aqui, ó. De A1 até B2. Eu vou ter A1, A2, B1 e B2. Eu vou ter 4 células. Então, isso está correto. A soma corresponde a A1 mais A2 mais B1 mais B2. A letra A está certa. Por que a letra B está errada? Quando ele coloca fatorial de B4, o fatorial não é o produto do número multiplicado por 4. O fatorial é o número multiplicado por todos os seus predecessores. Eu não tenho, inclusive, como saber descrever a fórmula do fatorial se eu não souber o número do fatorial. Por quê? Se ele coloca fatorial de 4, aí sim, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É um número multiplicado por todos os seus predecessores. Então, se B4 for 7, vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o que eu estou querendo mostrar é que nunca vai ser correto ele descrever a fórmula de B4, do fatorial de B4, se eu não sei quanto vale B4. Não tem nada a ver o fatorial com multiplicar por 4. Tá, entendi. Agora, a média de A1 até A3 corresponde a 1 mais A3 dividido por 3? Não. A média de A1 até A3 vai ser igual a 1 mais A2 mais A3 dividido por 3. A soma de A1 mais A2 mais A3 dividido por 3. Então, faltou A2 aqui. Na letra D, igual a B1 elevado a 2, equivale a B1 vezes 2? Não, pessoal. Quadrado não é o dobro. Quadrado é uma coisa, dobro é outra. Aqui eu tenho quadrado. Aqui eu tenho o dobro. Se eu tenho quadrado de 9, é 9 vezes 9. Não é 9 vezes 2. O dobro seria 18. Quadrado é o quê? 81. Então, dobro é uma coisa, quadrado é outra. A letra D está errada. E a potência de A1 e A3 equivale a 1 elevado a 3. Eu tenho a base e o expoente. A1 e 3. Potência de A1 e 3 é a mesma coisa que A1 elevado a 3. Então, o não está errado na letra E. Por isso, o gabarito é o quê, gente? Letra A de alfa. Ok? Vamos para a próxima. Legal. Observe a planilha abaixo criada no Excel no pacote Office 2010. Lembrando que a versão não importa. Na planilha foram realizados os seguintes procedimentos. Em B12, foi inserida a expressão igual à soma de A7 e A11. Igual à soma de A7 e A11. 10 mais 14, 24. A célula B12 foi selecionada e executado o atalho de teclado Ctrl+C. Em seguida, na célula E12, foi executado o atalho de teclado Ctrl+V. Sempre que a gente copia e cola, há um ajuste na fórmula. A fórmula em B12 está escrito no enunciado. É igual à soma de A7 e A11. Quando ele copia para E12, o que acontece? De B para E, aumentam 3 colunas. Logo, aonde era para somar A, vai virar D. D7, ponto e vírgula, D11. Por quê? Eu vou aumentar 3 colunas. Certo? A, B, C, D. Então, A7 virou D7. A11 virou D11. E qual o sinal que eu tenho no meio? O ponto e vírgula. Não poderia ter 2 pontos. Então, o primeiro resultado é 24. Eliminei 2. A7
e a 11 é o original em B12, mas ele quer saber a expressão inserida em E12. Ela vai ter que ser ajustada, vai virar o quê? D7 e D11. Então, um gabaritozinho é letra C de Charlie. Essa questão, ela já dá aquela misturada nas funções matemáticas com conhecimento de referência o quê? Relativa, mista, absoluta, que é aquela parte da matéria que a gente estuda como é que a fórmula vai ficar quando ela é copiada e colada. Lembrem que sempre que a fórmula é copiada e colada, ela sofre um ajuste. Para impedir esse ajuste, existe um caractere que pode ser colocado, que é o cifrão, para tornar a referência uma referência o quê? Absoluta, matéria de outra aula. Vamos para a próxima. O Excel possui diversas fórmulas. A fórmula abaixo, que é válida no Excel em português, é e agora? Engraçado, né, que essa questão é do Instituto Federal, lá do sul de Minas, mas essa questão, ela é, para mim, a cara da Fundação Getúlio Vargas. São bancas diferentes, são certames diferentes, mas esse assunto, ele tem a carinha da FGV. Vamos ver. A fórmula abaixo que é a válida. Não, ela é mais fácil que a da FGV, né? Porque a válida já é a letra A. Soma entre 10 e 20 vai dar 30. Então, a letra A é válida. Se eu colocar a soma e colocar dois números dentro, ele vai aplicar aquela função matemática àquelas constantes, aqueles números. A soma de 10 e 20. O número 10 e o número 20 somados vão dar 30. Então, o gabarito é a letra A. O que está errado na letra B? Esses dois sinais de dois pontos. Isso não é admissível. Um sinal de dois pontos corresponde a um até. É representação de quê? De um intervalo. E o intervalo, ele pode ser uma linha, uma coluna ou uma matriz. O que seria um intervalo de linha? Eu poderia ter, por exemplo, eu poderia ter aqui 5, 2 pontos 5. Ele vai somar toda a linha 5. Eu poderia ter A, 2 pontos A. Ele vai somar toda a coluna A. Eu poderia ter A2, 2 pontos B4. Ele vai somar as células compreendidas de A2, A3, A4, B2, B3 e B4. Então, eu posso ter um intervalo de linha, aí eu coloco só os números. Eu posso ter um intervalo de coluna, eu coloco só as letras. E eu posso ter uma matriz. Quando as linhas e colunas são diferentes. Ó. A e B, 2 e 4. Aí eu tenho a matriz. Agora, eu não posso ter letra e número assim. Essa representação de intervalo é errada. Não existe um intervalo de A 2.100. É como se A 2.100, né? A vai ser a coluna A, 100 vai ser a linha 100. Isso não é um intervalo, porque o intervalo tem que ser retangular. O intervalo não pode fazer isso. O intervalo tem que ser retangular. Então, essa sintaxe da letra C é inválida. E na letra D? Eu também não posso ter ponto e vírgulas. Perdão. A vírgula é o separador decimal. A vírgula é para separar casas decimais. Eu não posso separar argumentos de uma função com vírgulas. Para isso, a gente tem um ponto e vírgula. Então, só demonstrando que é possível que você ainda não conheça. Imagina aqui, ó. Se eu colocar 2, 2, 2, 2, eu posso colocar igual a soma de A até A. A representação de A até A vai somar toda a coluna A. Assim como eu posso colocar 2, 3, 4, 5. Eu posso colocar igual a soma de toda a linha 1. Ó. Aí ele vai somar qualquer número que apareça na linha 1. Agora, se eu colocar igual a soma de A até 1, eu tenho uma representação inválida. Esse intervalo A 2.1 não existe. Aí, ó, erro. Ok? Não existe A 2.1.
Gabarito, então, letra A de alfa. Vamos para a próxima. Questão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Em uma planilha do Excel, há algumas células preenchidas com seus respectivos valores. O resultado da fórmula da soma igual à soma de A1 até D2 será, e aí? Igual à soma de A1 até D2. A1 é 5. D2 é esse número 1. A1 até D2, ele representou o quê? Uma matriz. Então, vai somar tudo que está dentro da matriz. 5 mais 8, 13. Com mais 3, 16. Com mais 4, 20. Com mais 7, 27. Com mais 9, 36. 38, 39. Gabaritozinho, letra B de bravo. Beleza? Galera, então, vamos fechando mais um bloco. O assunto não acabou não, a gente continua. Vamos que vamos. Valeu!